isso aí, tá tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Kleber, graças a Deus. Aí. Na intensidade aí das atividades do reino, no corre-corre do dia a dia. Cheguei ontem de Camboriú, fui dar um seminário lá na Mevante Camboriú, Feridas da Infância. Cheguei Sim. ontem pela manhã. Na verdade, cheguei por volta do meio-dia, 1 da tarde. Foi bem intenso lá. Mas, Imagino. graças a Deus, tudo certo. Isso daí. E o senhor, como Pastor, vai? Bom revê-lo? melhor agora. Paz para o seu coração, meu amigo. Bom demais revê-lo. Aqueles áudios que atrapalhavam a sua aula, tá cantando aqui direto. A minhas o A quê? gravação, né? A gravação daqueles áudios lá que eu gravei, tá cantando aqui direto. Opa, olha Eu aí. falei que eu ia Isso é bom demais. compartilhar, que eu ia levar essa semente aí, tô levando aqui. Aleluias. É isso aí. Vamos compartilhar do pão, né? Compartilhar do pão. Isso Vamos orar, pastor? é. Vamos lá, meu amigo. Bora. Pai, diante da tua presença, nós te agradecemos por este momento tão precioso de estarmos reunidos em comunhão e unidade para compartilhar da tua palavra, porque nós dependemos e necessitamos, Senhor, do seu alimento, de nos alimentarmos da tua palavra. É isso que nós desejamos e queremos, Senhor. Queremos sair dessa mesa bem alimentados com a revelação da tua palavra. Guarda, Senhor, a vida do teu filho, Luiz, guarda a minha vida, Senhor, da minha família, a família dele, neste período onde nós estamos aqui, te buscando e buscando uma busca intencional, porque queremos nos relacionar com o Senhor, queremos ir mais profundo, queremos ter revelações, Senhor, que possa nos levar a ter direções, a ter, Senhor Pai amado, crescimento do teu reino e tudo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Pastor, se você quiser se apresentar, fica à vontade. Eu tenho falado com o pessoal aqui da importância, né, da cura. Tenho ministrado sobre as feridas da infância, as 5 maiores feridas. E muitas coisas que eu aprendi foi com o senhor, né, em relação à cura, em relação às feridas. E louvo a Deus pela sua vida. O pessoal tem crescido nesse entendimento. E como é importante, né, pastor? Como é importante a gente ter esse tempo de qualidade que nós tivemos aí, né, na casa do Pai. Foi um momento muito precioso, mas muito precioso. Eu lamentei, né, porque infelizmente a minha esposa, ela teve uma perícia meio que inesperada ali, ela teve que voltar, mas nós estamos aqui já nos programando para poder voltar e sentar nessa mesa aí, que é uma mesa aí de muita qualidade e de excelência. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que nós aprendemos, né, e que Deus continue usando a sua vida, continue edificando o corpo de Cristo. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado. Quero dar boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor seja convosco, com todos os que estão presentes. Minha gratidão, pastor Kleber, pelo honroso convite e pelo privilégio de poder estar aqui junto contigo nessa noite, para podermos compartilhar desse pão, que é o pão da vida, a palavra. Sou Luiz Araújo, sou natural da cidade de João Pessoa, Paraíba. Aos 13 anos de idade fui morar na cidade de Salvador, morei 19 anos, pude conhecer minha amada esposa, me casei, temos 3 filhos. Temos a Luana com 28 anos de idade, temos o Lucas com 26 anos de idade e temos também o Samuelzinho com 7 anos de idade. Então, 19 anos depois, aprove ao Senhor enviar o Samuelzinho. A Luana hoje mora em Salvador, atualmente com a avó, formou em biologia. O Lucas casou, vive no interior de Santa Catarina com sua esposa, trabalham, estão pensando em retornar para missões no futuro. Ele pensa em formar em biologia e ela anseia, almeja a enfermagem. E o Samuelito está aí, está estudando, dia 24 agora vai fazer 7 anos de idade, e o Samuel é minha pós em paternidade. Sou filho, sou homem, sou pai, sou marido, sou sacerdote, sou libertador, sou conselheiro, sou terapeuta pelo
Universidade das Nações e atualmente eu faço bacharelado em psicanálise pela Uninter. Já estou em missões há 20 anos em tempo integral com a minha esposa. Sou ancião aqui na Faculdade de Aconselhamento e Saúde, faço parte da liderança, faço parte dos conselheiros e também sou o diretor da escola Casa do Pai, que fundamos em 2013. Atualmente estou na base da Jucum de Almirante Tamandaré, que também é uma faculdade de aconselhamento e saúde pela Universidade das Nações. E aí, então, conheci o pastor Kleber nessa última escola que teve. Bênção demais, foi um tempo muito gostoso, muito agradável. Precioso. E aqui estamos, né, amigo? É isso aí. Um tempo muito precioso, e quem não foi, e daí vai, né, participa, porque é um divisor de águas. Cura. Bênção. Bênção pura. Eu digo que foi bênção pura. É isso aí mesmo. Sem mistura, não pode haver mistura. É mistura. Sem interferência. Com certeza. Pastor, a gente está aí no capítulo 22 de Provérbios, nessa jornada aí construindo sabedoria. E a gente tem aprendido muito, né? Como é importante a gente ter esse tempo com a palavra, se relacionar com a palavra, né? Eu sempre falo, se a gente tirar a palavra das nossas vidas, é como se a gente estivesse tirando Jesus, né? Se a gente tirar a palavra, a gente tira Jesus, então a gente não pode, né? A gente não pode, em hipótese nenhuma. E estou aqui para aprender mais, pastor. Quero aqui nessa mesa aqui sair com várias direções, e eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco, né? E o capítulo 22 fala, se for para dar um tema, né? O exemplo, né? Eu daria um tema nesse capítulo 22, que o exemplo é a forma eficaz de se ensinar, né? Tem um versículo 6 aí que diz, né? Versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele, né? Nós sabemos que, como é importante, né, o exemplo, os pais devem ensinar o caminho, né, em que os filhos devem andar através do exemplo. Então, a gente ouve muitas vezes, né, algumas pessoas falando sobre faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Isso é uma incoerência, né? Total. E o propósito é a gente alinhar a nossa vida para sermos coerentes, né? E o ensino eficaz, né, para ouvirmos e praticarmos a palavra, é a coerência, é o exemplo, né? E os pais são os pedagogos, né, dos filhos, né? Competem, né? Nos compete como pai o ensino, a formação, né, da estrutura, da personalidade e da estrutura do caráter. A gente sabe que a personalidade é algo interno e o caráter é a manifestação do externo. E como que o exemplo fundamenta a personalidade e o caráter, né, pastor? É bem interessante esse versículo. Que fala sobre a questão do ensinar a criança, né? Há um tempo atrás, eu vi um filme, sabe, pastor Kleber, que marcou minha vida. E, naturalmente, o homem gosta muito de filme de ação, eu gosto muito de ver filmes, mas não simplesmente para perder meu tempo, ou simplesmente para distrair. Às vezes é importante, e o homem ele desestressa. Uma das formas, cientificamente falando, é a TV, é o visual, né? Então, assim, algumas vezes eu me proponho a isso, a ter esse tempo de descanso, porque quando o homem desliga sua mente das preocupações, ele descansa a mente. E uma das estratégias é o visual. A TV, e o homem gosta muito de filme de ação. E eu lembro de um filme que assisti do Jet Li chamado Cão de Briga. Não sei se o senhor
já viu esse filme. Já Mas assisti. eu lembro que assim, eu gosto de ver filme com olho clínico, com olho crítico. Eu gosto de olhar de uma forma humanizada, tanto o vilão como o mocinho e tal. E é um filme que fala totalmente de família, fala de orfandade, fala da perda dos pais, fala dos abusos que ele sofre. Aí ele entende que a família é o que ele encontra na figura de um dos atores, Morgan Freeman, ele encontra nele uma figura de paternidade, ele encontra uma figura paterna. E é interessante que o homem era cego no filme, e o amor ele não olha defeitos. E aquele homem abraça e traz para sua casa, e ele descobre que ali ele vê naquela família a esperança dele de ter uma nova vida. Ele conhece a instituição família, ele conhece a dimensão família, ele passa a viver família e ele percebe como aquilo é terapêutico. Ele conhece algo que ele nunca conheceu. Família. E é interessante que antes dele encontrar esse homem, ele vivia sob a condição de um opressor. Um cafetão que tentou assediar sua mãe e ela o rejeitou. E quando ele tentou aliciar ela, tentou inserir ela, fazer dela uma prostituta sua. Ela era refugiada, ela estava nos Estados Unidos, tinha vindo da China. E houve um momento em que assim ele tenta beijá-la e ela resiste, o agride com um tapa e o seu capanga mata. E ele pega o garoto e faz o garoto um cão. Literalmente ele coloca o garoto para viver dentro de uma jaula. Por isso o nome cão de briga. Ele não sabia fazer outra coisa a não ser. E alguém viu, ele levou o rapaz que vivia numa jaula para uma luta. Ele cobrava dívidas. E quem não pagasse, ele soltava a coleira, literalmente tinha uma coleira no pescoço, ele soltava a coleira e falava no pé do ouvido dele, pega. E quando alguém assistiu aquela cena, teve um homem que assistiu aquela cena, perguntou para ele, mas o que você fez para ele ser assim? Ele disse uma frase que marcou minha vida. Sarcasticamente ele afirmou, como dizia minha santa mãezinha, pegue eles pequenos e você terá o que você quiser nas suas mãos. Então nós percebemos todo um ataque contra as crianças no mundo inteiro. Hoje existem N meios de discipular, de se instruir. Em todo o tempo as crianças estão sendo instruídas, estão sendo discipuladas, de uma forma direta ou indireta. Estão sendo instruídas, estão sendo discipuladas, estão sendo ensinadas. Então esse ensinar fala de instruir. Esse ensinar fala de orientar. Esse ensinar fala de esmiuçar para a criança, de explicar para a criança, de apontar o caminho, de ensiná-la. E de todas as formas e maneiras, no mundo inteiro, estão ensinando as crianças através de diversos meios. Seja através das mídias, seja através das redes sociais, seja através da moda. Enfim, existem N maneiras, seja através dos desenhos animados, programas infantis, enfim. Existem N maneiras, N meios de se ensinar. Mas uma coisa que eu entendi, eu sempre ouvi no meio cristão, sempre ouvi esse versículo, já ouvi pregações, já vi pessoas pregando a respeito, já meditei a respeito, inclusive. Enfim, ensina a criança no caminho. No caminho. Então, ensinar fala de instruir, fala de esclarecer, fala de explicar, fala de apontar o caminho que ela deve andar. Mas esse ensinar não pode ser meramente verbal. E uma coisa que eu entendi é que criança, pastor, filhos, é uma coisa que não se lidera com palavras, se lidera com exemplos, se lidera com comportamento. Nós estamos agora vivendo a geração alfa. Começou uma nova geração a partir de 2020. Começou a nova geração. Ainda que eu saiba, não tem uma nomenclatura, uma definição para esse perfil geracional que começou a partir de 2020. Mas, até então, nós temos aí a geração alfa que nasce de 2010 para cá. A geração alfa, como até nós vimos a Claudinha na nossa escola falar sobre isso, é uma geração altamente dominante, é uma geração que, assim, não tem interesse por tecnologia, porque para eles não é uma novidade, já encontraram, diferente da Z, que são seus pais, que é a geração internet, nem tudo era novidade. Eles já encontraram tudo aí.
Então, para eles, não é interessante, não enche os seus olhos como encher os olhos dos seus pais, porque já encontraram. Mas é uma geração que, assim, contrária às demais, eles querem relacionamento. Contrária a Y, que saiu da rua e pegou o videogame, contrária a Z, que pegou a internet, eles querem relacionamento. Altamente dominantes, inteligentíssimo, é uma geração que vai revolucionar, vai superar até a última em termos de ideias, mas é uma geração que só vamos liderar, conquistar e governar essa geração com uma coisa: coerência. Eles vão querer conferir se o que nós falamos estão de acordo com o que fazemos. O nome disso é a lei do exemplo. A lei do exemplo está na Bíblia? Tá. Lembra daquele homem que foi acometido por assaltantes que, além de roubarem, espancaram-no até quase matá-lo? Sim. E a palavra fala que, vindo o sacerdote, ele passa ao lar. Vindo o levita atrás, passou ao lar. Esse sacerdote, nos dias de hoje, podemos ilustrar com uma figura paterna. E atrás vinha o levita. Podemos ilustrar essa figura do levita hoje como filho. Literalmente, o sacerdote era uma figura paterna. E o levita é aquele que, por sua vez, estava sujeito à autoridade do sacerdote. O levita também passa ao largo. Que nome se dá para isso? A lei do mau exemplo. Então, eu ouvi muito, eu sempre costumo brincar nos meus seminários, que assim, nós ouvimos, eu costumo dizer o seguinte, eu costumo fazer a seguinte pergunta: onde começa a escola da hipocrisia? Alguém conhece a escola da hipocrisia? É a escola que mais forma no mundo. Alguém sabe onde é? As pessoas ficam se olhando, né? Como assim, onde é a escola da hipocrisia? É a minha casa, é a sua casa. Como é que ela começa? Ela começa com os pais falando uma coisa, mas fazendo outras. Então, quantas pessoas hoje nós não estamos... Quantos filhos de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, diretores de campos, bispos, diáconos, enfim, estão fora do evangelho, não querem andar no caminho, não querem nada com Cristo, não querem comunhão com o corpo de Cristo, em fazer parte. Por quê? 20 anos que eu estou a tempo integral em missões. Os meus primeiros 2 anos e meio, eu evangelizei no Carnaval de Salvador. Eu não lembro de um caso em que eu fui evangelizar a pessoa que ela já não tinha vivido a experiência no evangelho. Eu lembro de um que ele falou assim: cara, não adianta nada, porque em casa, meus pais, eles falam uma coisa e fora eles fazem outra. Eu atendi um advogado aqui, pastor Kleber, que ele disse assim: o meu pai fede ovelha, mas ele não conhece o meu cheiro. Essa frase marcou minha vida. O pai dele porque eu estava fazendo o aconselhamento dele, veio aqui e o pai pediu perdão para ele. O pai chorava muito e disse: filho, eu pensei que eu estava te protegendo. Me perdoa pela minha religiosidade. Esse mesmo homem também acabou confessando que na mesma idade do filho, quando criança, cometeu os mesmos pecados que o filho. Ele pede perdão para esse filho. Ali eu conduzo ele a fazer a emancipação do filho e a vida do menino simplesmente rompeu. Então, esse faz que eu digo e não faz que eu faço, comunica uma hipocrisia, comunica uma mentira, comunica uma farsa, comunica um evangelho que não é evangelho, não é real. E isso é muito lamentável. Então, hoje a criança, ela vai seguir aquilo que para ela é coerente. Se o que as pessoas falam estão de acordo. O ensinar não é simplesmente quando... É interessante que eu já vivi cenas, e eu mesmo já vivi experiências de assim, quando um filho ele falha em alguma coisa, o pai pega o livro de Provérbios, eu já ouvi falar de casos assim, viu, pastor? E fala assim, ó, eu quero que você leia hoje, dia 1º capítulo de Provérbios, e vá até o dia 30. É um capítulo por dia, dá um mês certinho. Você vai ler para você aprender a ser sábio, para você aprender a ter temor do Senhor. Aí eu pergunto para o senhor, pastor Kleber, esse menino vai amar a Bíblia ou odiar a Bíblia? Vai odiar, né? Ele vai odiar a Bíblia porque ele está vendo a Bíblia como uma ferramenta de punição e não de instrução. E não de edificação e não de crescimento. Então foi colocado para ele como uma ferramenta de punição. Porque você desobedeceu, porque você falhou, você vai ler Provérbios. Então nós percebemos que com ações incoerentes, ou seja, hipócritas, nós acabamos, na verdade, não evangelizando, não sendo um bom referencial, e nem um diferencial sadio, positivo, cristão, autêntico para os nossos filhos. Então, com os nossos maus exemplos, o que acontece? Nós acabamos, na verdade, pregando o evangelho ao contrário. Agora, veja bem,
Tem um livro que eu sempre gosto de citar, chamado As Crianças Aprendem e Vivenciam, da Dorothy Knowles-Lau, psicopedagoga norte-americana. Só quero citar aqui alguns exemplos. Se as crianças vivem ouvindo críticas, aprendem a condenar. Se as crianças convivem com hostilidade, aprendem a brigar. Se as crianças vivem com medo, aprendem a ser medrosas. Se as crianças convivem com a pena, aprendem a ter pena de si mesmas. Se as crianças vivem sendo ridicularizadas, aprendem a ser tímidas. Se as crianças convivem com a inveja, aprendem a invejar. Se as crianças vivem com vergonha, aprendem a sentir culpa. Se as crianças vivem sendo incentivadas, aprendem a ter confiança em si mesmas. Se as crianças vivenciam a tolerância, aprendem a ser pacientes. Se as crianças vivenciam os elogios, aprendem a apreciar. Se as crianças vivenciam a aceitação, aprendem a amar. Se as crianças vivenciam a aprovação, aprendem a gostar de si mesmas. Se as crianças vivenciam o reconhecimento, aprendem que é bom ter um objetivo. Se as crianças vivem partilhando, aprendem o que é generosidade. Se as crianças convivem com a sinceridade, aprendem a veracidade. Se as crianças convivem com a equidade, aprendem o que é justiça. Se as crianças convivem com a bondade e a consideração, aprendem o que é respeito. Se as crianças vivem com segurança, aprendem a ter confiança em si mesmas e naquelas que a cercam. Se as crianças convivem com afabilidade e amizade, aprendem que o mundo é um bom lugar para se viver. Mas onde é que elas aprendem isso? Vivenciando em seus lares. As crianças aprendem o que vivenciam. Pastor Kleber, não tem como ensinar só no verbal. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, não é isso que ouvimos? Isso é um fato. O único evangelho, eu quero fechar essa minha palavra com isso, o único evangelho que nós vamos crer, que nossos filhos vão crer, converter, seguir e não se desviar, é o evangelho segundo o bom exemplo. Essa é aplicar a palavra, né, pastor? Aplicar ela nos relacionamentos e muito forte, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, a incoerência dentro dos relacionamentos, muitas vezes, distancia as pessoas da realidade, né? Que é a realidade, assim, no sentido de viver o melhor, né? Viver as promessas e o propósito que Deus tem para a vida delas. Então, hoje, a gente percebe muitas pessoas morrendo sem viver o propósito, né? Frustradas, tendo as feridas justamente por conta dessa hipocrisia, né? Desse exemplo mesmo que o pastor deu aí, né? De punição, de punir com a e essa incoerência muitas vezes fere, e aí essa ferida começa a conduzir a vida das pessoas, e por conta dessas feridas as pessoas não vivem as promessas, não vivem o propósito, né? E infelizmente hoje muitos ministérios, né, pastor, igrejas, famílias e relacionamentos estão sendo conduzidos pelas feridas, né? Pelos traumas. Lamentavelmente. Ensinar a criança é ensinar em todo tempo. É em tudo. Não simplesmente lendo a Bíblia para a criança ou contando histórias bíblicas. Isso é importante? Muito. Isso é fundamental? Muito. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a criança vai querer conferir se o que você está pregando para ela, você vive, você faz. Porque senão gera um senso de injustiça, gera uma frustração, gera uma decepção, gera uma incredulidade, gera uma desilusão. Aí vai se tornar aqueles discípulos no caminho de Emaús. Emaús é as ruas das desilusões. Então, assim, é em todo tempo que nós devemos ensinar a criança. Em todo tempo, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer adversidade, nos momentos ruins, nos momentos bons. Pais perfeitos? Não existe. Existem pais maduros, pais íntegros, pais sensatos, pais honestos, pais humildes, que ensinam, inclusive, com seus próprios erros quando pede perdão. E que ele aproveita essa oportunidade também para ensinar a criança sobre humildade, sobre sensatez, sobre transparência. Uma coisa que eu sempre falo para o meu filho: adultos erram. E quando eu erro com ele, eu peço perdão, porque eu quero que ele aprenda também com o meu erro. Eu não quero que ele lembre de mim porque eu sou um super-herói. Ele pode me ter como herói, mas eu quero, sim, que ele lembre de mim por ver em mim hombridade, por mim sensatez, por ver em mim integridade, por ver em mim humildade, por ver em mim honestidade,
por ver em mim que eu sou homem que falho, mas que eu corrijo os meus erros, que eu peço perdão. Então ele vai lembrar de mim por isso, e não por me mostrar alguém impecável. Eu gosto até da expressão impecável, acho bonito. Acho interessante, curioso, né, quando alguém chama até o outro de impecável. Fulano é impecável. Né? Eu não sei se está vindo nos modelos de Cristo por aí, porque impecável para mim só foi um. Né? Eu penso que a pessoa vai dizer isso, excelente, mas impecável só teve um. Então, assim, em todo tempo ensinar, não perder tempo. A própria Escritura fala isso, em todo tempo ensina a criança, andando, indo para a escola, enfim, todo momento, aproveitar as oportunidades para ensinar. Tudo é novo para eles, tudo é novidade. Ou nós ensinamos, ou o mundo lá fora vai ensinar. Ou abraçamos os nossos filhos, ou alguém vai abraçar e pode abraçar de uma forma não sadia. A hombridade, principalmente, pastor, de enfrentar os problemas, né? Enfrentar os erros. Hoje, mais do que nunca, é uma geração que não enfrenta, né? Tem dificuldade de enfrentar, até mesmo de reconhecer o erro, porque não quer enfrentar o erro, não quer enfrentar a situação, né? E eu tenho falado que a virtude das pessoas não estão nos seus acertos, mas em reconhecer os seus erros e redirecionar as suas rotas, né? Reconhecendo como é importante a gente ter essa humildade. Né? E o Evangelho passa por isso, né? Viver uma vida de humildade, né? Ao que se humilhar, né? Será exaltado. Ao que se humilhar. Exatamente. Então, a gente se humilha dos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Olha, eu errei, né? Eu falhei, né? Estou aqui. Quem ensina o perdão, filho, eu errei, me perdoa. Né? E como é importante isso, né? Ensinar e com exemplo, como é importante, precioso a gente crescer nesse entendimento. E a sabedoria está em aprender com o erro dos outros. Essa frase aqui, esse testemunho que o pastor testemunho aqui em relação ao pai que cheirava ovelha, mas não conhecia o cheiro do filho, pastor, isso é algo, nós que estamos com a mão no arado e vivendo, é para aprender, né? Aprender e fazer diferente. Muitas vezes a gente entra dentro, eu mesmo, né, já estive dentro de um ativismo e de uma religiosidade, e eu louvo a Deus porque eu tive homens de Deus que se levantaram para confrontar e na verdade, né, e é amargo, né, a verdade de si mesmo, às vezes dói, mas é necessário, é fundamental para a gente poder redirecionar a nossa rota e para poder voltar, porque o primeiro ministério é dentro de casa. Às vezes a gente eu mesmo, né, errava, achando que estava fazendo a coisa certa, mas perdendo o meu casamento e perdendo a minha esposa, né, perdendo meus filhos dentro de casa, por uma orfandade espiritual, que aí já fica o convite aqui, pastor, para a gente fazer uma outra live para falar sobre orfandade, por uma orfandade buscando reconhecimento fora. Exatamente. Buscando reconhecimento fora. Exatamente. Ou nós afirmamos os nossos filhos, eles vão buscar isso lá fora. Né? Então, assim, o senhor falou uma palavra muito chave aí, na hora me veio algo aqui para falar, mas eu acabei me passando aqui. Mas, assim, o ensinar a criança, os pais são responsáveis perante o Senhor por seus filhos. Por quê? Alguém, uma certa feita, falou algo que me chamou a atenção e que me marcou. Se o Senhor tem um DNA, esse DNA chama-se unidade. Por quê? Porque nós vemos que de Gênesis a Apocalipse, tudo que ele faz junto com o Espírito Santo, que é uma expressão materna, ele é a expressão paterna. É claro que sabemos que o Senhor não tem sexo, ele é espírito. Né? O Espírito Santo é uma expressão materna pelas características, o Senhor é a figura paterna pelas características do seu caráter. E aí temos Jesus como pessoa de filho, Pai, Filho e Espírito Santo. É a família nuclear. Então nós vemos que assim, ele não faz nada fora do contexto familiar, mas em acordo com a sua família, em acordo com o Espírito Santo, em acordo com o seu filho. Olha que coisa interessante.
Então, quantas coisas eu faço em acordo com a minha esposa e meu filho? Geralmente nós fazemos muitas coisas só nós. É uma tendência, isso é cultural. No Brasil, o homem fazer a coisa independente e não interdependentemente com a sua esposa. Ele age por si só. Isso é perigoso, não é sábio, não é prudente. Mas outra coisa é o homem que faz as coisas em acordo com a sua esposa. Ok. Mas é interessante que, assim, dependente da situação, sempre a criança seja comunicada. Nós vamos fazer isso, porque não tem como a criança interagir, não tem como a criança dar a sua opinião. A criança é criança, a criança não tem noção de espaço, de perigo, de tempo, de limite. Mas os pais, uma vez que tomam a decisão, é importante comunicar à criança, para que a criança saiba, ela se sente amada, respeitada e honrada. E tem coisas que dá para o casal entrar no acordo, mas também seria a criança perguntando se ela concorda. Ela se sente atuante, participante, inclusa, amada, respeitada. E isso é muito importante. Tá? Então, assim, nós vemos que de Gênesis a Apocalipse, tudo que o Senhor faz, ele faz junto com o homem. Ou melhor, ele faz junto com o Espírito Santo e com Cristo. Do Éden para lá, ele seria o homem. Então, ele faz junto com o Espírito Santo, ele faz junto com Cristo, ele faz junto com o homem. Então, nós vemos de Gênesis a Apocalipse sempre agir na pluralidade. Façamos, confundamos, criemos. O Pai é nosso, o reino é nosso. Mas livrai-nos do mal. Vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós comigo. Então, sempre vemos essa parceria, essa unidade. Inserir a criança é muito importante. Jesus deixa bem claro, deixai vir as minhas criancinhas, porque de tais é o reino. Aquele que não for como a criança, tal. Quando as crianças se aproximam, porque estavam sendo resistidas pelos apóstolos, o Senhor fala para eles deixar as crianças vir a Ele. E ele aproveita aquela situação e aplica uma mensagem. Quando ele pega a criança, ele coloca a criança do lado dele. Isso comunica respeito. Ele não coloca a criança atrás dele, né? Ele não coloca a criança lá na frente, que é uma simbologia porque existe a lei do filho imperando. Então, assim, é aquele filho que o pai não estabeleceu limite. Esse pai não foi expressivo, esse pai não desenvolve umbridade, iniciativa e responsabilidade. Esse pai não cumpre com sua função de pai, não dá direção, limite, proteção, segurança e afirmação. Esse pai falha também em ser sacerdote. E ele acaba deixando o filho dominar. Aí entra a lei do filho dominando, vai virar caos. Vai virar um caos. Então é importante que esse pai, ele assuma a sua responsabilidade e a sua função. Então, ensinar a criança é em todo tempo. E é interessante que, assim, os pais são responsáveis? São. Então, o Senhor é pai? Ele é pai. Tudo que ele faz junto com o homem. Então, o que ele fez? Ele chamou o homem para ser pai junto com ele sobre os filhos que não são do homem, mas são dele. O homem é apenas um representante paterno do pai sobre os filhos que o Senhor compartilhou com esse homem. Então, olha que coisa preciosa, maravilhosa, excelente, né? Fantástica. Ele me chamou para ser pai junto com ele sobre a vida de um filho que ele compartilhou comigo, que é dele, assim como também eu sou filho. Então, assim, eu nunca deixo de ser filho, eu me torno pai, me torno marido, me torno avô e até bisavô, mas eu nunca deixo de ser filho. Mas é para o homem ter uma noção de como é ser pai junto com ele. E em todo tempo, nosso pai dá exemplo. E em todo tempo, nosso pai dá um excelente exemplo. Para que possamos seguir o seu exemplo. A Bíblia está recheada de pessoas que transgrediram, algumas consertaram e outras não. Então, ele deixa para nós o excelente exemplo dele, ele deixa para nós o exemplo de Cristo, ele deixa para nós o exemplo do Espírito Santo. Então, nós escolhemos se vamos seguir esse bom exemplo ou se vamos seguir maus exemplos, só que escolhermos seguir. Então, assim, esses pais são responsáveis perante Deus por seus filhos? Sim. Os quais devem dar uma boa educação cristã logo à meninice, pois assim como são instruídos, é de esperar-se que continue como e quando adultos.
Mas, pastor Kleber, olha, eu conheço pessoas que, assim, elas foram instruídas, né, mas, assim, a pessoa desviou, não está no caminho de Cristo hoje. Aí nós vamos... Porque tem pessoas que podem perguntar isso para o senhor, viu, pastor Kleber? Mas, assim, eu conheço pessoas que, assim, os pais ensinou e eles hoje não estão no cristianismo. O que aconteceu? A palavra falhou? Não, não falhou. Ela é inerrante, ela é imutável, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, veja bem, nós instruímos os nossos filhos, nós ensinamos. Okay? Porém, nós não podemos esquecer uma coisa. Filhos fazem as suas escolhas. Teve alguém mais instruído do que Adão e Eva? Não. Teve alguém mais instruído do que Caim e Abel? Não. Mas o que eles fizeram? Caim fez uma escolha, Abel fez outra. Sete fez uma escolha, Enos fez uma escolha, Esaú fez uma escolha, Jacó fez outra. José fez uma escolha, os irmãos fizeram outra. E aí vemos depois cada irmão fazendo novas escolhas. Então, assim, só esse parêntese, por quê? Porque possa ser que tenham pessoas que parecem, olha, eu conheço pessoas que, assim, foram ensinadas no caminho, mas não estão no caminho hoje. Então, primeiro ponto, escolhas. E segundo, ela até soube, ela até foi ensinada, mas talvez ela não trouxe para o coração dela o ensino que foi passado. É isso também. Então, só para a gente... Porque aquele que realmente recebe esse ensino, aquele que realmente deixou esse ensino descer para o seu coração e passou a praticar, esse mesmo quando velho não desvia. Então, só para deixar claro que, assim, sim, temos aí também questões de escolha, tá? Para que fique claro e tire a dúvida de alguém que está participando. Ou seja, somos resultado das nossas escolhas. Exatamente. A pastora Aida colocou aqui, o filho não deve ser o que domina a situação familiar. Nós precisamos ouvir a voz, precisamos ouvir, dar a voz a nossos filhos também, porque, afinal, ele tem sentimentos, está o tempo todo aprendendo, mas precisamos também dar voz, e aí acabou não saindo aqui o restante. Então, é muito importante ouvir a criança. É isso que a pastora está colocando aqui, é muito importante. O que eu percebi? Que, assim, nós julgamos muito o que as crianças falam como que bobagem. É importante validar o que a criança fala e validar os sentimentos da criança. Muito importante validar os sentimentos da criança. Ela se sente amada, respeitada, ela aprende a respeitar os próprios sentimentos. É um gravíssimo erro não validar os sentimentos da criança, que para nós, como é que nós não validamos? Ah, que bobagem. Isso é frescura. Ah, para com isso. Ah, isso aí não é nada. Não é nada para nós adultos, mas para ele é um gigante. Então, a gente precisa aprender a respeitar os sentimentos da criança, validar esses sentimentos, as emoções da criança, ouvir a criança emocionalmente. Eu lembro que uma certa feita o Samuel falou para nós assim, vocês não estão me ouvindo, isso me chamou a atenção. E eu perguntei para ele, filho, como é que nós não estamos te ouvindo? Não, porque vocês estão, na hora que eu vou falar, vocês me interrompem. Eu estou tentando falar para vocês que é isso. Tal. E aí eu percebi que nós não ouvíamos e não parávamos, e sempre estávamos interrompendo quando ele começava a falar algo. Por quê? Porque eu, naturalmente, como pai, digo que eu já sei. E não é bem assim. A criança tem muito para nos ensinar. Verdade, pastor. Essa questão de ouvir é fundamental e verbalizar, né? A comunicação familiar ela é muito importante. E aí, sobre a família, a questão da função, de funcionalidade, família funcional. Esses dias numa aula de psicanálise, e aí estava o debate, né? Existe família funcional? E aí parece que há uma confusão, e eu vejo a necessidade de definir, né, função com perfeição. E há uma confusão em relação a isso. As pessoas às vezes quando falam
em uma família funcional, elas acham que é uma família perfeita, e não, né? A função está dentro de alguns princípios e valores que nós cremos, que nós entendemos que é a família nuclear, né? Que é a família do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se colocar, né, neste lugar gera uma funcionalidade. Isso não quer dizer que vai ser perfeita, né? A perfeição é Cristo, né? Perfeito é o Senhor, Ele é perfeito, né? E, então, diante quando nós falamos de família funcional, muitas vezes vem essa dificuldade de entendimento em relação à funcionalidade, né? Uma família funcional e perfeição. Então, funcional é o homem, né? Gerando ali provisão, proteção, direção, né? Para sua família, a esposa, né? Nutrição, afeto. E dentro dessa funcionalidade, né? Ouvindo os filhos, uma comunicação saudável, e enfrentando os problemas, enfrentando os erros, né? Enfrentando os erros, e para não ter nenhum tipo de hipocrisia, para poder pregar o evangelho de uma maneira mais eficaz, né? Uma maneira onde realmente, de fato, a família vai diminuir aí, né, a possibilidade de perder os filhos, né? E sabendo, né, lembrando como é importante essa fala do pastor, né, em relação à família, né? Como é importante a gente entender que dentro do lar a gente não pode viver uma vida de hipocrisia, e o primeiro ministério que nós devemos viver de casa, nessa relação saudável, ouvindo os filhos, né, pastor? Como é importante sentar e ter esse tempo de qualidade com os filhos. A minha filha está fazendo jiu-jitsu, e aí ela tem uma resistência para ir, né? Ela não quer, diferente do meu filho, ele vai, mas eu me peguei alguns meses atrás, às vezes querendo negociar com ela algum tipo de punição, e eu comecei a pensar, tá errado isso, né? Eu preciso ouvir, saber o porquê que ela não quer. Eu preciso formar esse tempo onde ela não quer ir, em um tempo agradável de um relacionamento, juntos. E foi isso que eu fiz. Esses dias eu deixei o meu filho, ela não quis, e aí, sem nenhum tipo de reação, de querer negociar ali, de querer... se você não for, você não vai ganhar um doce, você não vai ganhar alguma coisa. Eu falei, não, vamos, né, para uma praça, cana, 1h30, até pegar e voltar e pegar o irmão dela. Então ali foi um tempo precioso, que não houve cobrança, que a gente pôde conversar, ela brincou ali. Então, essa relação saudável, né? Essa relação sem querer obrigar a criança e punir ela porque precisa se fazer alguma coisa que eu quero que seja feita. Eu quero que ela faça o jiu-jitsu, mas eu preciso entender, né? Precisa verbalizar. Eu não posso colocar isso como um autoritarismo, né, pastor? Eu não posso ser autoritário nesse sentido de forçar ela a estar nessa atividade. Porque senão eu acabo perdendo ela tanto para o esporte como na relação, né? Isso vai se repetindo. E eu creio que a comunicação era fundamental, uma comunicação saudável, né? Sim, sim, sim. Muito importante, muito importante estudar sobre as fases da criança. A fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase genital, ou melhor, a fase latente, oral, anal, fálica, latente, e aí vem a genital. A genital é a partir dos 13 anos e nos acompanha o resto da vida. É muito importante entender também a idade da formação cerebral. 25% do cérebro formado no ventre materno, mais 25% de 1 ano de 1 ano e meio a 4, de 4 a 6, mais 25% já vai 75%. Então,
Perdão, deixa eu corrigir aqui, 25% no ventre materno, de um ano a um ano e meio mais 25%, de um ano e meio a 4 mais 25%, de 4 a 6, 15%, fechou 90%. E aí o restante, de 4 até 17 anos, fecha o restante. Aos 17 anos fechou 100%, porém esse cérebro só vai amadurecer aos 25%. Então, assim, é muito importante entender sobre as fases, entender sobre o desenvolvimento humano da criança, as fases da criança, isso é muito importante, para podermos saber lidar com a criança, para sabermos lidar com ela com cada fase, para podermos entender o comportamento dela. É importante sempre falar dentro da linguagem lúdica, é sempre importante potencializar a criatividade da criança, a imaginação, né? É muito importante explorar a imaginação da criança. Então, assim, falar dentro da linguagem da criança é de suma importância porque ela se sente entendida e se sente aceita. Naturalmente, a nossa tendência é sempre impor para a criança aquilo que, na verdade, nós julgamos que é melhor para ela. É claro que sabemos o que é bom e o que não é bom, o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal, o que é bendito e o que é maldito. Então, nós vamos o quê? Fazer escolhas para a criança. Tem coisas que, assim, vamos escolher por ela, sim. Porém, dentro dessa escolha, é importante dar opções para ela. Exemplo, existem lá 3 pares de meia. Eu, particularmente, eu gosto muito de um determinado par de meia e eu coloco para ele calçar aquele par de meia. Então, ao invés de eu dar para ele a opção, eu simplesmente imponho para ele, quando eu dou aquele único par de meia, então ele não tem opção de escolher. Então, ele pode crescer sempre assim, dependente da imposição de outros. Então, aquilo que o outro escolher, ele vai usar. Então, quando eu dou para ele opções dentro daquilo que eu vejo que agrada, a criança não tem noção do que combina, do que não combina. Então, vamos dar para ela opções em relação a calçado, vamos dar opções em relação a meia, vamos dar opções em relação à roupa. Então, ela escolheu, mas ela escolheu dentro daquilo que nos agrada. Né? Então, assim, também vamos dar opções. É sempre importante dar a oportunidade da criança escolher dentro das opções que julgamos agradável, coerente. Mas se não damos essa opção e simplesmente impomos para ela, seja comer tão somente aquilo porque é bom, mas assim, a criança naturalmente vai ter alimentos que ela vai gostar e vai ter alimentos que ela não vai gostar. Né? Vamos dar opções para ela em relação a o que vestir, o que comer. Vamos dar opções para, por exemplo, não gosto de jiu-jitsu, ok, mas tem outras lutas. Tá? É como eu pegar o violão e empurrar para meu filho tocar violão, mas às vezes ele não se identifica com o violão. Vamos dar outras opções de instrumento? Né? Então, sim, dar opções para a criança faz com que ela aprenda a desenvolver o direito de escolha, faz com que ela desenvolva o perfil daquilo que ela gosta, a persona. Isso vai contribuir para a desenvoltura cognitiva, para ela aprender a fazer escolhas, para ela entender que ela tem a liberdade de escolher aquilo que agrada, aquilo que ela se identifica. Isso vai desenvolver a personalidade dela, vai maturar, vai potencializar o cognitivo, ela vai entender que ela tem essa liberdade de escolher e não que é imposto. Então, geralmente, pessoas que foram impostas na infância, elas vão ter uma expressão que eu penso que a maioria de nós já ouvimos, tanto faz. Ô, pastor Kleber, vamos fazer uma live próximo domingo, às 18 horas, vamos falar sobre raiz da orfandade, o que o senhor acha? Ah, Luiz, tanto faz. Tanto faz. Então, a outra pessoa não tem uma sugestão, não tem uma ideia, não expressa uma vontade, tanto faz. Meu bem, vamos dar uma saída hoje, o que você acha da gente sair? Qual programa você quer fazer? Tanto faz. Então, caramba, a pessoa fala tanto faz, aí o outro faz a programação. A pessoa não gosta. O homem convida a esposa para sair e deixa ela livre para fazer, para ela escolher a programação. Qual programa você quer fazer? Tanto faz. Aí o que ele faz? Ele pega ela, leva uma churrascaria e depois para ver o filme A Volta do Assassino do Machado. Ela odeia. E fica de bico uma semana. Mas espera aí. Quando ele perguntou, ela disse, tanto faz. Na verdade, são pessoas que não sabem quem são e nem o que querem. Para muitos, essa pessoa é um amor. Mas é tudo fingimento. Porque ela não sabe nem quem ela é. E nem ela sabe o que ela quer.
Então, Pessoas que não onde sabem começou falar isso? não também, né, pastor? Isso, exatamente. Onde começou isso? Começou aí. Então, não foi dada a oportunidade dela entender sobre livre-arbítrio, direito de escolha, entendeu? Opções, né? Isso tem a ver com a Então, assim, é estrutura da imposto para ela. personalidade, né, pastor? Como, pastor? Desculpe. Isso tem a ver com a estrutura da personalidade, né? Informação, Isso, né? exatamente. Exatamente. O aparelho psíquico começa a ser desenvolvido com o primeiro grupo social básico da vida de uma criança, que é a sua família. Então, assim, assim, infelizmente, o que eu percebo? Quando a palavra fala, é um dos versículos que eu gosto muito. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Outras versões falam, meu povo padece e sofre por falta de conhecimento. Eu costumo dizer que eu não tenho medo do que eu vejo, mas do que eu não vejo, do que eu não sei. O princípio da família é uma coisa que tem que ser ensinada na escola bíblica dominical. Função do pai, função da mãe, função do casal, sexualidade, para o filho entender sua função. Como é que o filho vai entender sua função se ele não vê o modelo paterno e o modelo paterno? Como é que ele vai entender qual é a função dele se ele não vê o casal interagindo? Como é que ele vai entender qual é a função dele se o casal não falar sobre sexualidade e não comunicar sexualidade? Então, assim, a sexualidade não é o ato sexual em si, mas a expressão do masculino e do feminino. Então, assim, Sim. homem, por exemplo, como é que podemos definir um homem? Homem não se resume, se define em duas palavras. A gente não pode definir um homem, mas nós não podemos resumir um homem. Podemos definir um homem. E você pode definir um homem em duas palavras: iniciativa e responsabilidade. Qual é o princípio do masculino? Iniciativa. Então, se o cidadão que tem um órgão genital masculino ele tem uma dificuldade com iniciativa e responsabilidade, ele não é homem. Ele é macho, mas ele não é homem. Então, há uma grande diferença entre homem e macho. Então, uma vez que esse macho ele passa a praticar responsabilidade e iniciativa, ele desenvolve umbridade. Uma vez que ele desenvolve umbridade, aí ele vai ter moral para exercer paternidade, direção, proteção, limite, segurança, afirmação. As 5 principais funções de um pai, sem falar das demais. É aquele que conduz o filho para a vida. Então, o homem é desbravador, é caçador, é poder, é status, é conquista, é realização. Ele comunica a segurança, ele comunica a proteção, ele comunica a direção, ele dá destino na vida de um filho. Né? Ele afirma a identidade, os valores, as qualidades, os dons. Aí ele vai ter moral para ser esse marido. Aquele que, por sua vez, entende que a esposa é o vaso mais frágil. Aquele que está disposto a dar sua vida por ela. Aquele que tem essa preocupação de lhe dar o melhor, de vê-la como vaso mais frágil, de falar sua linguagem de amor. Aí ele vai ter moral para ser sacerdote. O sacerdote é aquele que sacrifica, mas quem libera a bênção é o Senhor. O sacerdote é aquele que sempre tem algo para dar. O sacerdote é responsável por estabelecer as regras e leis com autoridade, não com autoritarismo. Né? Então, o sacerdote é aquele que é responsável pela faxina da casa, confessar os pecados, iniquidades e transgressões dele e da sua família. Josué disse, em minha casa serviremos ao Senhor. Jó falou o seguinte, vou sacrificar ao Senhor, vai que pecaram. Eu penso e eu acredito que todo homem, ele torna-se pastor, sem teologia ou com teologia, sem ser ordenado por uma junta de pastores, antigamente pelo menos era assim, ou sem ser ordenado por uma junta de pastores, enfim, na minha opinião, todo homem um dia ele torna-se pastor. Como? Simples. Quando ele, por sua vez, casa. O Diego colocou, o autoritarismo é muito perigoso demais, a gente confunde autoridade com autoritarismo. Então, quando esse homem casa, ele foi ungido a pastor, sem ordem de pastores, sem teologia, sem nada. Por quê? Porque ele acaba de se tornar o sacerdote dessa família. Sua primeira ovelha chama-se esposa. E de acordo com o tamanho do curral, virão 2, virão 3, virão 4, virão 8, virão 10, virão 15, não sei. Mas todo homem casou, ele já tem uma igreja. A igreja evangélica é a minha família. Essa é a sua primeira igreja. Essa é a sua base, seus fundamentos.
Ali está seu altar secreto, que vai refletir o seu altar público. Se o altar secreto estiver bem, saudável, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, isso só é possível ele exercendo sua função sacerdotal, isso vai refletir no seu ministério lá fora, que será um destaque, que será um sucesso, evidenciado pelo quem ele é dentro de casa. Então haverá integridade, sinceridade e verdade, porque o que ele é dentro, ele é fora. Então esses filhos vão querer Cristo, vão querer Evangelho, vão querer fazer parte do corpo, vão querer cumprir com sua missão chamada de propósito, e não o oposto. Então esse filho vão seguir ao pastor Jesus Cristo e vão seguir ao pastor pai, e não seguir pastores que estão aí, influencers, tiktokers, youtubers, atores, cantores, e etc, e etc, etc. Essa galera que hoje está pastoreando essa juventude. Então, filho aprende em casa. Filho não aprende na escola. A gente quer terceirizar a educação do filho. Na escola ele vai aprender português, matemática, inglês, ciência, etc. Filho aprende em casa. Princípios, leis, ética, honra. Essas coisas, filho aprende em casa e com o exemplo dos pais. O ensinar a criança é porque é justamente na formação do aparelho psíquico que vai desenvolver a personalidade, que vai desenvolver o perfil comportamental, que uma vez sendo ensinado o que deve ser ensinado, mesmo quando velho, isso vai estar intrínseco nele, ele não vai se desviar. Agora, em se ensinar a criança, é em tudo. A gente acha que é só ensinar biblicamente. Se uma pessoa ensinar satanismo para uma criança, quando velho ele não vai se desviar. O ensinar é qualquer coisa. Ensina a criança, isso é uma lei para todos, para todas as instâncias, circunstâncias, é para tudo. Se você ensinar o Corão para a criança, quando for velho vai ser difícil ele se desviar do caminho. Isso é uma lei, gente. Isso não é só uma coisa para o cristão. Isso é uma lei, a gente entender isso. É uma lei espiritual. Ensina a criança, se eu ensinar seja lá o que for para uma criança, ele vai levar isso para o resto da vida. E não se desviar significa levar para o resto da vida. Ele não vai abrir mão. Ainda que ele esteja por caminhos tortuosos, mas ele tem um princípio dentro dele, que faz parte do caráter dele. Por quê? Porque foi inserido quando o cérebro dele estava em formação e o aparelho psíquico dele estava sendo desenvolvido. Só que ele fez uma escolha, treinou um caminho errado. Mas dentro dele o princípio está inserido, não tem como ele se desviar. Então é bom isso ficar claro. Né? É importante isso ficar claro. Então, assim, aí precisamos entender, essa é a função do pai, essa é a função do pai, é a função da mãe, é a nutrição, organização, vínculo, afeto, consolo, percepção, sensibilidade, justiça, ensino. Mãe é vida. Quando nós estudamos sobre o caráter do Espírito Santo, nós chegamos à conclusão que a mãe é o ser que mais aproxima da pessoa do Espírito Santo, é a expressão visível, palpável, encarnada da influência e da potencialização. Então, olha o poder que tem uma mãe. E eu te digo mais, hoje eu cheguei à seguinte conclusão, eu achava que as feridas paternas eram as piores. Não é as maternas. Aí eu desenvolvi um seminário chamado Feridas Maternas para falar justamente sobre isso. A gente tem uma visão errada e muito romântica de mãe. Nós precisamos entender realmente o que é uma figura materna, o valor e a importância que ela tem. Mas as falhas dela são nocivas e mortíferas. Então, quando o filho entende a função de um pai, entende a função de uma mãe, a função do casal. Então, assim, o casal um ajuda o outro. Qual é a função do casal? Trabalho em equipe. Eu, pela manhã, se eu acordar aqui e tiver prato sujo na pia, geralmente eu lavo. Eu posto a mesa. Eu preparo o café. E eu gosto disso. Minha esposa, ela acorda. Aí ela já senta aqui com o Samuelzinho. A gente toma o nosso café junto. E o nosso tempo. O melhor momento para mim é o café da manhã. A gente toma o nosso café, tem o nosso tempo de teste, assim compartilhamos a palavra. Ali já foi o nosso culto familiar. Então isso para mim é importantíssimo. Terminou o café da manhã, eu limpo a sala de jantar, limpo mais um cômodo da sala. Então assim, o meu filho viu que eu colaborei, que eu cooperei com ela dentro de casa, como ela também coopera comigo. Então o que acontece? Ele cresce com esse pensamento. Qual o pensamento? Poxa vida, a colaboração, trabalho em equipe, um ajuda o outro. Então, isso ensina humildade, isso ensina concordância, parceria. Isso é muito importante. E sexualidade. Então, os pais são responsáveis por isso. Então, aí nós temos uma família não perfeita, como o senhor disse, mas temos uma família funcional, cada um na sua função. Uma coisa que é muito grave, né, voltando lá na questão de ouvir a criança.
3 coisas que nós aprendemos na família É isso disfuncional. aí, Não pastor. sinta, não sinta, não confie e não fale. Isso detona. Isso são as maiores evidências de uma família disfuncional, ou seja, que estão fora de suas funções. Estudando sobre isso, aí eu desenvolvi um seminário chamado Tipos de Filhos, ou Personagens de uma Família Disfuncional. Aí nós vamos ter o quê? O bode expiatório, o palhacinho, nós vamos ter a vítima, o mascote, nós vamos ter o santo. São máscaras que se usa para se sobreviver dentro de uma família disfuncional. Isso tudo é desnecessário. Se nós realmente, com o nosso exemplo e o bom exemplo, ensinássemos um caminho que os nossos filhos deveriam andar. Não é difícil ser uma família funcional, é só descobrir a função de cada um dentro de uma família. Aí sim, dentro dessa família vai ter um lar. Pastor, o brasileiro fala assim, ó, minha mulher. Perdão, o brasileiro fala assim, ó, minha casa. O americano fala assim, ó, my home, meu lar. O brasileiro fala minha casa, literalmente a estrutura. O americano fala my home, meu lar, o ambiente. O judeu fala minha esposa. Por quê? Porque a esposa, ela é a essência do lar, ela é a vida do lar. Não é uma casa bem estruturada. Não é uma casa moderna, com móveis de última geração. É o ambiente que é gerado pelo emocional, espiritual e o emocional saudável de uma mulher. Ela dá vida em uma casa. Tanto que a palavra fala que essa edifica, mas essa mesma destrói. O homem constrói, mas quem edifica? A mulher. Mas quem destrói? A mulher. É o único ser que tem o poder de edificar e destruir. Mulher em casa é uma coisa, mulher fora de casa é esquisita. Ela em si é o lar. Em Israel, antigamente, quem acendia as luzes da casa era a mulher. Então, quando nós entendemos a função de cada membro do corpo familiar, nós não temos uma família perfeita, nós temos uma família excelente e funcional, madura. Isso sim é excelente. É isso aí, pastor. Pastor, que mesa. Eu ficaria aqui pelo menos 24 horas, no mínimo. Pastor, quero agradecer aí a presença, a sua presença virtual. Eu teria aqui 3 perguntas com essa aqui que acabou de postar, a Gica Sardes, né? Uma delas, e aí a gente vai dormir com esse barulho, porque eu acho que não dá mais tempo, mas uma delas é em relação à mudança ou a personalidade, ela muda ou ela é moldada, né? E aí a segunda seria essa, né? É correto os filhos deixarem de falar com os pais devido a não compactuar com as decisões? Acho que essa pergunta é pertinente, né? Tendo em vista lá a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né? Eu creio que não, mas dá pano para manga aí, né, pastor? E aí, pastorzão, eu acho que hoje fica por aqui, por conta do horário, e eu quero agradecer, viu, pastor? Quero agradecer aí a sua presença, e eu creio o tempo aí. Então, essa pergunta, o que a gente faz? Cortou um pouco. O senhor falou sobre se é certo os filhos deixarem... Tá me ouvindo? Acho que tá travando. Tá me ouvindo? Mas eu tô ouvindo. A pergunta é se é correto os filhos deixarem de falar com os pais por causa de certas decisões? Isso? Isso. Ok. Eu penso
em algum momento, quando alguém falou alguma coisa com alguém e esse alguém não respondeu, eu penso que o sentimento é de desprezo. Eu não sei se vocês que estão participando da live já passaram pela experiência de alguém falar, de você falar com esse alguém e esse alguém não te dá respostas, te ignorar. Então, assim, mesmo que eu não concorde com os meus pais, eu penso pelo princípio bíblico da honra que não é correto, não é sadio, não é bíblico, não é bênção deixar de falar com eles. Eu posso discordar, mas deixar de falar com eles, negar a fala para eles, comunica desprezo, comunica desonra, né? Comunica desrespeito, comunica humilhação, comunica ingratidão, comunica indiferença. Então, para mim, é claríssimo que não é correto. Né? Não é correto. Eu posso discordar de meus pais, mas eu não preciso chegar ao ponto de não falar com eles. Né? É um assunto interessante, porque assim, muitos filhos, muitas vezes, não sentem prazer em ir na casa dos pais almoçar, ir lá parabenizá-lo pelo aniversário, né? Comemorar o Dia dos Pais. Por quê? Porque os próprios pais, na infância, acabam afastando esses filhos quando não, com eles não interagiram. Mas isso não me dá o direito de fazer isso, porque eu entro no princípio da desonra. Quando eu pratico a desonra contra os meus pais, eu reduzo os meus dias de vida, eu entro na contagem regressiva. Só que a morte prematura não é o primeiro estágio, é o último. Daqui que eu chego lá, eu apanhei muito na vida. É um assunto que até a gente pode tratar depois. Um amigo meu, e um pastorzão lá em Catanduva, o Emerson, escreveu uma frase que é interessante. Né? Quando nasce uma família, nasce uma igreja. E eu penso que eu tenho filhos, e eu não quero que meus filhos um dia me neguem a fala. Imagina a gente falar com Deus e não nos responder. Doloroso, né? Doloroso, né? Forte. É de morrer. É de morrer. Dá vontade de morrer. Falamos com ele, ele não responde, dá vontade de morrer, né? Acabou a vida. Acabou. Meu amigo, grato pela oportunidade honrosa, pelo privilégio, grato a todos que participaram. Fica aqui a sugestão, se o senhor me permite, pastor, de seguir a nossa escola, Escola Casa do Pai. Sim. Íamos ter agora em novembro, ou melhor, em setembro, o módulo 4, íamos estrear o módulo 4, mas não vamos ter, não fechou turma. Então, a nossa próxima escola vai ser ano que vem, e a temática vai ser ausência paterna. Não sei se o senhor sabe, mas a ausência paterna, pastor, ela é enquadrada na Faculdade de Aconselhamento de Saúde como abuso tipo A. E eu nem sabia que abuso tinha classificação. A Faculdade de Aconselhamento de Saúde eu descobri que sim. E nós vamos falar sobre isso em janeiro. Em janeiro vamos ter aí a ausência paterna, né, de 4 a 12 de janeiro. Então fica aqui meu convite para vocês, também para nos seguir aí no Instagram. Sim. E mais uma vez, gratidão ao Pai, gratidão ao Espírito Santo, ao Filho. Meu amigo, muito obrigado pelo convite honroso, pelo privilégio, pela honra, e a todos os participantes. Deus abençoe vocês. Eu que agradeço. Finalizo orando e intercedendo por nós, pastor. Quero agradecer a presença de todos. Claro. Quero agradecer ao pastor Luiz, a toda a sua família aí, o pessoal da Casa do Pai, a sua equipe, Casa do Pai, o pessoal da sua equipe aí. Em breve nos veremos e estamos programando aí para a gente voltar a sentar numa mesa física. É isso aí. Precisamos, hein? Precisamos. Meu amigo, eu tenho que te mandar aquele vídeo que você pediu e eu acabei esquecendo. Esse dia eu estava lembrando aqui, vou te mandar. Da programação, tá bom? mental. Da programação mensal. Isso. Lavagem cerebral, isso. Isso. Ora okay, por nós, então. Aí, meu pastor. Ora por nós, a gente encerrar. Eu agradeço. Claro. Senhor, eu quero te dar graças. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada vida que reservou um tempo preciosíssimo. E esse momento, Senhor, para estar conosco. Obrigado por essa comunhão, obrigado por essas vidas. Obrigado porque são expressão do melhor do Senhor. Muito obrigado por esta igreja invisível, participantes dessa live, pela contribuição de cada um, pela atenção de cada um. Que esta palavra, Senhor, como semente, caia no profundo de seus corações, que essa semente morra para crescer, germinar,
crescer e dar frutos, e frutos dignos de arrependimento, frutos do Espírito, Senhor. Eu peço a tua bênção de paz para cada vida, que não falte na mesa de cada pessoa que participou dessa live, Senhor, o pão de cada dia, que dela se alimente o órfão, a viúva, o estrangeiro. Que o Senhor venha, Pai, nos visitar com a tua justiça. Coloca cada membro da família no seu devido lugar, Senhor. Corrija toda distorção. Tudo que está fora do seu lugar, seja colocado no seu devido lugar. Eu clamo pela justiça do Senhor nas famílias brasileiras. Eu clamo pelo Espírito de Abba Pai, vem sobre as famílias brasileiras. Eu clamo pela maternidade do teu Santo Espírito, vem sobre as famílias brasileiras. Eu clamo pela identidade do Filho, o Cristo, vem sobre as famílias brasileiras. Que sejamos férteis e multiplicadores, Senhor, das tuas sementes. Amém. Amém. Tá ligado na terra, tá ligado no céu. Pastor, um Amém. abraço. Deus abençoe. Quero agradecer a todos. Deus abençoe aí. Um forte abraço. Amém. Abraço a toda a sua família. Até mais. Até mais, pastor. Papai.